vídeo de hoje é sobre diabetes. E dia 14 de novembro é comemorado o Dia Mundial da Prevenção à Diabetes. Então esse vídeo tem um quezinho de especial e é muito importante que a gente faça essa conscientização, sabe? Que o melhor remédio é a prevenção. A diabetes, ela é caracterizada pela hiperglicemia. Hiper de muito e o glicemia, açúcar no sangue. Então é quando o nível de açúcar no sangue está elevado. Mas antes, vamos entender como é que funciona o nosso organismo voltado para o metabolismo da glicemia, de forma bem simplificada. A insulina é um hormônio que regula a glicemia. Quando a gente consome algum alimento que é fonte de carboidrato, o nosso organismo absorve isso como glicose, para usar como energia, né? Então vai lá do sistema digestório para o sangue e fica circulando. E aí as células precisam disso, que vai ser a energia para fazer o nosso corpo funcionar. Só que o nosso corpo, as células têm uma certa dificuldade para absorver essa glicose, então elas precisam de uma ajuda, né? De uma ajudinha aí. E a insulina serve como uma porta que faz com que a glicose entre dentro da célula e assim seja usada como energia. E então a nossa glicemia ela diminui porque a glicose saiu do sangue para dentro da célula. Então o nível de açúcar, de glicose no sangue diminuiu. Mas quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, um outro hormônio entra em ação, que é o glucagon. E aí ele atua de forma diferente, né? De forma totalmente oposta à insulina. Porque quando a gente consome esse carboidrato, a glicose em excesso vai para os estoques, que são o fígado e o músculo. E aí, quando a gente entra nesse estado de ficar muito tempo sem se alimentar, a gente entra numa hipoglicemia. Hiper é de muito e hipo é de pouco. Então, no nosso sangue fica pouca glicose. E então, o glucagon vai lá nos estoques, que é o fígado e o músculo, e retira essa glicose para poder levar para as células, para a gente não morrer, sabe? Para a gente poder fazer as nossas funções vitais. Então, o que a gente precisa saber para entender melhor a diabetes, de forma bem simplificada, são esses dois hormônios e como eles atuam. A insulina, ela vai diminuir a nossa glicemia e o glucagon, ele vai aumentar. Existem vários tipos de diabetes, mas a gente vai focar nos que são mais conhecidos, que é a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Na DM tipo 1, o que ocorre é a destruição das células beta-pancreáticas. E aí a gente não consegue produzir insulina, porque é nessas células onde a insulina é produzida. Então, nosso nível de glicose vai aumentar muito e não vai ter a porta de entrada para essa glicose e para as células. Então, vai ficar muito elevado e nosso corpo lá em cima com a glicose e sem energia para as células. E isso pode acontecer de forma autoimune, o próprio corpo faz essa destruição, ou de formas que a gente ainda não conhece. A literatura ainda não nos apresenta uma causa X, sabe? Ainda é desconhecido. Então é necessário fazer a injeção, né? Injetar a insulina. E por isso a DM tipo 1 é conhecido como insulino dependente. Essa DM ela é mais fácil de ser diagnosticada e é normalmente mais na infância que acontece e que já é ali descoberto. E também ela gira em torno de 10% dos casos de diabetes. Já na DM tipo 2, ela acontece em 90% dos casos, né? E aí, o que acontece é que o corpo até produz uma quantidade X ali de insulina, só que ela é ineficaz. E aí ela não consegue realmente cumprir sua função de ser uma porta de entrada da glicose para a célula. E aí também acontece de a glicemia elevar, de ter uma hiperglicemia. E isso está relacionado a tantos fatores genéticos
quanto fatores comportamentais, ambientais. Tem alguns casos que têm predisposição, que são casos onde a alimentação não é boa, sedentarismo, obesidade, sobrepeso e até o próprio envelhecimento. E aí, esse não é considerado insulina dependente, mas com o avanço da doença, a pessoa pode vir a precisar de aplicar também insulina. E, infelizmente, esse tipo normalmente é diagnosticado mais tardiamente e não gera sintomas. Então, esse é um dos porquês é tão difícil diagnosticar ADM tipo 2. Mas tem alguns sintomas que podem ser característicos, como sede em excesso, fome em excesso, porque o organismo não consegue usar a glicose como energia, excesso de urina, porque os rins não conseguem sustentar aquela urina. Tem também a fadiga, porque a gente não tá tendo energia ali, né, pra ser utilizada. Perda de peso não é intencional, porque como a gente não tem ali a glicose, a gente até tem a glicose, só que o corpo não tá conseguindo usar essa glicose como energia, então ele vai pro tecido adiposo, pra gordura, e a pessoa acaba emagrecendo mesmo sem querer. E aquele cansaço, fraqueza, porque o organismo não consegue utilizar aquela energia. E infelizmente, quando a ADM tipo 2 começa a gerar algum sintoma, é porque provavelmente ela está bem avançada. Mas qual é o perigo da gente estar nessa hiperglicemia? A hiperglicemia, ela pode ser tóxica. Então, pode levar a algumas comorbidades, pode acarretar algumas doenças, como doença voltada, para o coração, ter um AVE, que vocês vão conhecer mais como AVC, que é um acidente vascular cerebral, e AVE é acidente vascular encefálico. Pode levar a perda de visão, pode levar a dormência, fraqueza, formigamento. Então, pode ter várias consequências quando essa glicemia fica muito elevada, aí várias vezes ou por um longo período. E para poder diagnosticar ADM, é necessário fazer os exames de rotina. E aí a gente tem alguns para serem feitos, né? Tem a glicemia de jejum, tem a glicemia glicada. E por isso a importância do check-up, né? Porque o check-up ele pode descobrir bem no início todas as doenças que uma pessoa possivelmente pode ter. Então, fazer o check-up uma vez ao ano, se for, né, dentro da sua realidade, é muito importante, porque pode descobrir logo no início e já tratar a possível doença que você pode ter. O tratamento é um conjunto de terapias. Tem a monitoração dessa glicose, tem a terapia nutricional, a medicamentosa, a de atividade física, porque quando a gente fala que a alimentação e atividade física é realmente ter saúde, sabe? Quando você encontra o equilíbrio ali entre essas duas atividades, você está promovendo a sua saúde, porque você pode perceber, quando vai falar das doenças, normalmente sempre vai ter ali, eu mantenho uma alimentação equilibrada e faço atividade física. Então, a atividade física e uma alimentação equilibrada é o essencial para você ter saúde, para você até mesmo tratar uma possível doença. As recomendações nutricionais, elas devem ser individualizadas para cada indivíduo, dependendo do caso, enfim, de todo o contexto daquela pessoa. Mas, no geral, a gente tem que os carboidratos vão ficar ali entre 100 e 300 gramas. As proteínas, elas vão ser normais, vai ser o mínimo do normal, né? Pra a gente não trabalhar com algum dado inferior que a literatura nos orienta. Mas vai ter algumas que vão ser prioridades, como de carne magra ou até mesmo as proteínas vegetais. São necessárias algumas modificações dos lipídios para poder ajudar no controle dessa glicemia. O álcool em jejum pode levar à hipoglicemia em usuários de insulina. Então não é recomendado, né? É recomendado que evite o consumo de álcool. A gente vai ter algumas alterações dependendo da duração e da intensidade da atividade física realizada pelo indivíduo. Tanto de quantas calorias vão ser ofertadas, qual tipo de alimento, em que horário e tudo mais.
E a alimentação ela é um dos pontos chaves na prevenção, né, da diabetes e também no tratamento. Então, como eu já tinha dito, manter uma vida o máximo de saudável e equilibrada é essencial para a gente prevenir várias doenças. Mas, se houver algum caso na sua família ou algum apontamento nos exames de rotina que você fizer, procure atendimento o quanto antes. E o atendimento nutricional, ele é assim, imprescindível para poder ter um tratamento de sucesso. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreva no meu canal, me siga no Instagram, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Beijo!